imenso prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez, numa tarde, para podermos ouvir a palavra de Deus. Então, mais importante agora do que qualquer outra coisa, é ouvir a palavra, ter um coração aberto para receber a palavra, porque se eu não escuto, eu não permito que a palavra chegue, eu não sou transformado, essa palavra não gera vida em mim, então eu não me converto. Então eu quero pedir a vocês que abram o ouvido, mais do que esse ouvido, é o ouvido do coração. É ele que tem que nos fazer perceber, ouvir a palavra de Deus. Abra em Gênesis capítulo 3, por favor, quem quiser acompanhar. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. Ele disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Yahvé, Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Yahvé, Deus, entre as árvores do jardim. E Yahvé, Deus, chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estava nu e me escondi. Palavra da salvação. Quando a gente lê Gênesis 3, nós estamos lendo o relato do pecado, do primeiro pecado. O que nós precisamos de aprender quando a gente escuta esse trecho do Evangelho? Quando Deus concedeu a cada um de nós um paraíso que é o nosso coração, até que a serpente venha nos trazer sugestões, não é? Então a gente observa aqui como é que a serpente chega até Eva. Ela chega perto de Eva e fala: é verdade que vocês não podem comer daquele fruto ali? É verdade? Essa mesma sedução de Eva, a serpente repete para Jesus no deserto: se és o Filho de Deus. Então há sempre uma tentação, há sempre algo que chega para nos insinuar. Desafia Deus, foi o que a serpente falou para Eva. Desafia Deus, desafia Ele. Igual falou com Jesus: desafia o Senhor teu Deus. É igual a criança quando quer desafiar o pai e a mãe, sobe no parapeito e fala: vamos ver se eu vou cair. É assim, desafia o Senhor teu Deus. Experimenta uma outra liberdade, sai fora dessas tantas regras. E aí o homem sugerido para viver uma liberdade diferente cai na sugestão: mas vocês não podem comer daquela árvore? Por que ele falou isso com vocês? Não vai acontecer, vocês não vão morrer não. Vai abrir os olhos de vocês. Então, se vocês observarem, Eva olhou para a maçã, então ela fez, a maçã para ela era interessante no olhar, para saborear e para dar poder.
São as 3 tentações que nós vamos viver na vida, que São João fala. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba do poder. São as 3 coisas que nós vamos lutar a vida inteira. É o ter, o poder, o prazer. Nós vamos lutar sempre. O homem vai ser um reino dividido. Há um místico que diz que o ser humano, cada um de nós, é como se fosse dentro de cada um de nós uma cidade. Nós temos no nosso interior um castelo, nós temos ao redor do castelo o mercado e temos a periferia. Por onde chegam as sugestões para nós? Pela periferia, que são os nossos sentidos, aquilo que eu vi, aquilo que eu escutei, aquilo que vai me dar prazer, aquilo que vai me fazer mais importante do que o outro, independente daquilo que eu possa fazer para chegar lá. Então alguém vê um monte de dinheiro e fala: uai, mas não tem dono, então é meu. O avarento pega o dinheiro, vai guardar e ele é seduzido para pegar o dinheiro, para guardar e para fazer o que ele quiser desse dinheiro. Então prestem atenção, tudo que vai chegar em sugestão na nossa vida, em tentações, eles vão entrar pelos seus sentidos. Então nós temos 5 etapas, porque só de chegar uma sugestão você peca? Não. Os pensamentos nós não temos controle sobre eles. O que vai nos fazer pecar? É dar o livre consentimento. Então são 5 etapas. O pecado sugere, você tem uma sugestão. O segundo é conversar com o pecado. Então Eva conversou. Eva bateu um papo com o pecado. A gente não conversa com a sugestão. A terceira coisa é o combate. Faço ou não faço? Devo ou não devo? Ah, o que tem? Mas é só hoje, só uma vez. Só uma vez eu posso fazer isso. Só uma escapada. Só hoje. A quarta coisa é o consentimento. E a quinta é a paixão. Então a gente nunca deve deixar a sugestão sair da periferia e chegar no mercado. Porque se ela chega no mercado, o combate vai ser muito grande. E aí a gente tem uma perda de energia e de tempo absolutamente desnecessário. Olha que homem lindo, por que não ter um caso fora do casamento? Olha que mulher linda, por que não ter? Só hoje, só uma vez. Só uma vez, resolve isso, só uma vez. Não debate, não coloca isso em risco. Como é que foi que Jesus respondeu a todas as tentações? Com a palavra de Deus. De uma vez ele cortou. Mas como a gente não conhece bem a palavra ainda, eu vou sugerir para vocês que quando chegar uma tentação para você, que você responda igual quando você está muito ocupado e você não pode fazer alguma coisa. Quando chegar uma sugestão, você fala: não posso. Encerra aí, não deixe chegar no mercado, não faça diálogo com o mal, não negocie pensamentos que vão te destruir. Porque depois que ela entra no mercado, o combate para ir embora é grande. A gente precisa muito da graça de Deus para poder conseguir evitar de fazer o mal. Não fale mal do outro. Mas o que tem? É só hoje que nós estamos aqui em casa, nós podemos falar do fulano? Não, está escrito na palavra: não julgueis e não sereis julgados. E aí guarda a língua, morde ela e fala: o que foi? Não, eu só mordi a língua. Cada vez que vocês escutarem a palavra, escutar e falar: isso vai desagradar o Senhor, cala. Porque o pecado só vai acontecer depois que você tiver combatido tanto. E aí você fala: é verdade, né? Aquele pensamento, ele vai ficar internalizado em você, até chegar uma oportunidade que você vai praticar o mal. Aí você deu o consentimento. Você deu o consentimento, o castelo abriu e ele se instalou. Cuidado. Nós seremos tentados até o último momento da nossa vida. E na verdade, eu acho as tentações espetaculares. Sabe por quê? Porque ela nos recentra em Deus. Porque cada vez que chega uma sugestão e eu falo: não posso, não quero, é só isso que você tem para me dar? Deus tem muito mais para me dar. Cada vez que você faz uma opção de não querer, você faz uma opção de novo por Deus. Então você está sempre recentrando em Deus. Então isso é absolutamente espetacular.
No livro de Jó, no capítulo 7, está escrito: a vida do ser humano, a vida do homem na terra é uma luta, porque nós estamos eternamente na luta entre nós. É como se a gente tivesse dividido. É aquilo que São Paulo fala: eu não faço o bem que eu quero, e eu faço o mal que eu não quero. A gente está sempre dividido. Então só tem uma graça, uma força que me permite fazer opção pelo bem o tempo inteiro: é Deus. Porque somente a graça dele é que nos faz resistir a tantas insídias, a tantas tentações, aquilo que te sussurra, aquilo que vem parecendo que é uma coisa maravilhosa. Porque o pecado, ele é absolutamente doce no início, ele só amarga no fim, mas ele é absolutamente doce, tentador, maravilhoso. Porque se ele não chegasse dessa forma, não chegaria em nós. São Tomás de Aquino fala: o mal, para chegar perto de vocês, ele vai se revestir do bem. Porque se não for assim, ele nem chega, porque nós vamos saber identificá-lo. Por isso que a gente precisa tanto de estar com a vida de oração, para poder saber: isso é certo, Senhor? É isso mesmo? Isso que que chegou para mim, é bom mesmo? Está de acordo com o que o Senhor quer? Ou o Senhor está vendo algo nele que eu não vejo? Porque esse é o risco da gente não ver. Então, o quanto é importante a gente prestar atenção nisso, porque quando Deus criou as coisas, ele falou: Deus criou e viu que tudo era bom. Porque Deus vê as coisas por elas mesmas e não pela finalidade delas. Eva, quando viu a maçã, ela olhou as coisas a partir dela, e ela falou: essa maçã é bonita, ela vai ser saborosa para mim e vai me dar poder. Então muitas coisas a gente decide baseado a partir daquilo que eu acho, e a chance da gente se equivocar é muito grande. Então em tudo a gente precisa pedir a graça de Deus, para que a gente saiba discernir uma coisa da outra. Porque no meio das coisas muito boas cresce o joio. É o perigo das coisas boas. O mal pode sair no meio de coisas muito boas. Então por isso em tudo nós temos que ter vigilância. Vigilância. Fala: não tem perigo, o pecado não me chega todos os dias, sob várias formas. Tudo eu tenho que pedir a Deus: me dá uma vigilância, se isso é verdade ou não, se isso vos agrada ou não. Porque existem duas leis espirituais em relação ao pecado. A primeira lei espiritual é que, à medida que a gente vai aprendendo, amadurecendo na nossa fé, à medida que a gente vai rezando um pouco mais, a gente vai entendendo que, da mesma forma que conhecer a Deus, a revelação de Deus é uma graça, a revelação do nosso pecado também é uma graça. Mais importante do que ressuscitar um morto, mais importante do que ver anjos, é se conhecer. Então a gente precisa chegar diante de Jesus e falar com Ele duas coisas: Senhor, que eu me conheça; Senhor, que eu vos conheça. Me dê a graça de me conhecer, Senhor. Me dê essa graça. Eu preciso de me conhecer. Eu preciso conhecer o mal que está em mim. Eu preciso reconhecer o meu pecado. Me dá a graça. Porque a gente acha que pecado é só ir falando para o padre a lista das transgressões que eu fiz em relação às normas que me foram dadas. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é que quando eu vou confessar, e que eu ajoelho diante de um sacerdote, ele não é o sacerdote, ali é o outro Cristo, eu estou diante dele. Mas mais do que contar para o padre quantas vezes eu fiz cada pecado, mais do que colocar a lista das minhas transgressões, na verdade eu tenho que entender que eu estou diante daquele, o meu Senhor, que primeiro se confessou a mim, dizendo para mim da nossa história de amor. Quando eu peco, eu mostro e me vejo o quão distante eu estou, na verdade, de Deus. O quanto que o pecado revela o quão distante eu estou dele.
O quanto que eu recuso essa história de amor. Na verdade, eu faço uma fratura. Eu quebro, eu dou as costas e falo para ele: eu não quero o ser que o Senhor me deu. Eu não quero, e o Senhor é um obstáculo ao amor. Eu quero ser um obstáculo ao seu amor. Eu não quero conviver com o Senhor. Eu fraturo essa relação de amor. Eu quebro um relacionamento de amor. A gente não tem dimensão desse pecado. A gente não entende o que é isso, porque a gente não conhece o amor de Deus. A gente não tem dimensão. Então, da mesma forma que quando o filho pródigo foi embora, a gente faz igual ele. Quando a gente peca, a gente vai para o exílio. A gente dá as costas para Deus e fala: eu não preciso de você. Eu quero viver uma liberdade que o Senhor não me dá. É isso que fazemos quando pecamos. Eu faço como filho pródigo, que vou viver tudo que Ele me deu, todos os dons que Ele me deu, sozinho, achando que eu que sou a autora dos dons. Esqueço que tudo vem dEle. O que eu tenho que Ele não me deu, o que eu sei que Ele não me ensinou. Então, prestem atenção, o pecado, da mesma forma que a oração é uma presença, quando eu vou rezar, eu estou viva diante de um Deus que é vivo. Então, pressupõe que eu esteja inteira de presença na oração. Quando eu peco, é uma ausência. Na verdade, o pecado é uma desintegração humana. Eu quebro, eu fraturo, eu quebro a minha relação com Deus, com o outro e com a sociedade. Então vocês imaginem o quanto nós estamos inseridos numa sociedade, numa humanidade completamente fraturada. Imagine como é que nós não temos dimensão nenhuma do pecado. Nenhuma dimensão. Porque o pecado, ele me revela o quão distante eu estou do Senhor meu Deus. Do quão distante eu estou daquilo que Ele criou. Quando Ele sonhou comigo e me fez, o quão distante eu estou, o quanto eu dei as costas para Ele e falo: não quero a sua participação na minha vida, porque eu é que quero fazer isso. O Senhor não sabe de nada. É assim que fazemos quando pecamos. Deus até falou, mas se vocês fizerem uma enquete aqui agora e perguntar para as pessoas: vocês sabem os 10 mandamentos? Nem querem inibir. Eu falo: eu ouvi falar que eu acho que o primeiro é amar a Deus, né? É assim. Não sabemos, não nos preocupamos com nada. Guardem uma outra coisa que eu vou dizer para vocês: a nossa vida espiritual é um grande investimento. A gente investe na vida profissional, na vida familiar, em qualquer outra opção, mas a gente não investe na única que nos é necessária, e a única necessária é a vida espiritual. Nós não investimos nisso, precisamos despertar. Então é tão interessante que a segunda lei espiritual, que Deus só revela para mim o meu pecado quando Ele já me apresentou o meu Salvador, que é Jesus. Se vocês lerem Romanos 5, a carta de São Paulo aos Romanos, quando ele fala de Adão, ele fala de Jesus. Não se fala de um separado do outro, senão a gente não seria capaz de suportar. Então prestem atenção nessa segunda lei. Pedro achava que amava demais a Jesus, que o conhecia. Pedro achava, e que nunca iria negar o Senhor. E Deus falou com ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro negou e não estava tendo dimensão ainda do que significava aquele pecado. Até que o Senhor, quando estava andando, carregando a cruz, Ele voltou e Ele olhou para Pedro. Naquele momento que Ele olhou para Pedro, Pedro conseguiu entender não só a dimensão do amor dele, como a dimensão do pecado dele ter negado naquele momento. É como se ele tivesse recusado o rosto de amor. Ele recusou uma relação de amor quando ele nega o Pai, quando ele negou Jesus ali. Então, o quanto que a gente precisa prestar atenção, o que o pecado vai nos transformando, porque ele vai fazendo, quando eu vou combatendo com o pecado, e quando eu abro as portas para que ele entre, ele vai tirando a minha força, ele vai tirando o meu caráter, ele vai tirando a capacidade que eu tenho de reagir. Por isso que eu preciso de Deus para poder me libertar.
É preciso que Ele de verdade me liberte dessas prisões que são os pecados, que não nos deixam voar, né? Não nos deixam chegar aonde precisamos chegar. Mas existe uma frase aqui na leitura de Gênesis, que quando eles comem a maçã, os olhos deles se abrem. E é tão impressionante como é que a gente tem uma fragilidade, como é que a gente tem dificuldade em se ver. É tão impressionante. A gente é capaz de ver tudo, analisar tudo, mas a gente não consegue se ver. Às vezes a gente precisa de uma terceira pessoa que traga para nós como um espelho e fala: assim é você. Abra a carta abra o livro de Samuel 2, que eu vou mostrar para vocês uma história. Samuel capítulo 2, capítulo 2, é segundo Samuel capítulo 12. Deus Pai manda Natã era um profeta, e até Davi, e contou para Davi a seguinte história. Natã chegou lá e falou: Davi, eu vou te contar uma história. E é assim: havia 2 homens na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelha, só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara, e ela cresceu com ele e com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo na sua taça, dormindo no seu colo. Era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou de suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Quando Davi escutou essa história, Davi ficou completamente encolerizado e falou: por Deus, esse homem tem que morrer. Natã falou com ele: pois esse homem és tu, Davi. Porque Davi havia mandado matar Urias e ficou com a esposa de Urias. Lembram dessa história? Então é essa a história. E Davi não tinha percebido a dimensão do pecado. Foi somente ao Senhor que eu pequei, foi diante dos teus olhos que eu pequei. Quando Natã revela para ele o pecado dele. Então está escrito em Apocalipse que a gente precisa de um colírio, para que os nossos olhos se abram e a gente possa ver. Qual é o colírio que é capaz de mudar o nosso olhar, de abrir os nossos olhos e nos fazer ver? Esse colírio tem um nome. Sabem qual é? Esse colírio é Jesus. É o único que é capaz de transformar o meu olhar. Então, para poder conhecer os meus pecados, muito mais, muito além do que eu tenho que fazer uma análise da minha consciência, e eu preciso fazer essa análise da minha consciência, eu preciso aprender a contemplar a cruz. Eu preciso olhar para o rosto dele, machucado, destruído, por amor a mim. Enquanto eu não aprender a contemplar o pecado ali, o que fez com ele, o que destruiu, que era o meu pecado, eu preciso pedir a Ele: me ajude, Senhor, me ajude quando eu contemplo o Senhor, me ajude a me conhecer, revela para mim o meu pecado, mas com a certeza da sua misericórdia e do seu perdão, porque senão nós não sobreviveríamos. É preciso pedir a Ele que os nossos olhos se abram. E tem uma pergunta que Deus faz, porque quando os olhos deles se abrem e eles veem que estavam nus, estavam desvestidos, eles perderam a veste da graça. Quando nós pecamos, nós perdemos a veste da graça. Isso é tão sério, isso é tão sério. E aí quando eles colocam e se protegem, escondem de Deus, e Deus faz uma pergunta para eles. Deus pergunta: onde estás? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Claro que sabia. Deus não sabe onde estamos aqui agora? Sabe, Ele sabe. Ele sabe exatamente onde estamos.
O que escapa aos olhos de Deus? Nada, absolutamente nada. O que significa essa pergunta? É para você. Essa pergunta é para mim. Essa pergunta é para cada um de nós. Aonde você está na sua caminhada espiritual? Aonde? Com que consciência você levanta e encerra cada dia da sua vida? Por quem você se levanta cada manhã? Para quem você está envelhecendo e sendo consumido? Como você levanta cada manhã? Com que disposição você se levanta? Onde estás? Onde estás? Nós temos que deixar de ser cristão domingueiro e se contentar com a missa de domingo. Nós temos que procurar Jesus todos os dias da nossa vida. Sem esse alimento espiritual, nós não somos capazes de nada. Nada, absolutamente nada. Jesus fala: vocês não dão conta de pegar a palha que está no chão, porque sem mim, nada. E nada é nada. A vida espiritual é muito séria. Então, onde estás? Hoje que você veio aqui, às vezes porque a mulher pediu, insistiu. Mulher que veio, deixou o marido e falou: estou indo. Quanta coisa vocês fizeram para estar aqui, para ouvir essa pergunta dele para você: aonde estás? Em relação a mim, aonde você se encontra? Qual é a nossa relação? Onde estás nessa relação de amor que eu tenho com você? Eu te criei, você é meu, você é minha. Eu te fiz, você é um sonho de amor meu. Qual é o nível da sua consciência disso? Que eu vim do amor e eu volto para o amor. Então eu deveria caminhar na presença do amor que é o Senhor. E que eu deveria levantar todos os dias, lembrando do que Zacarias falou quando João Batista nasceu. Que eu possa caminhar na presença de Deus todos os dias da minha vida em santidade e justiça. Qual que deveria ser as coisas que a gente mais deveria chorar? Nós temos que conseguir de Deus algumas graças, né? Uma das graças que a gente precisa conseguir de Deus é a graça que os santos tinham de chorar pelos seus pecados. Porque às vezes a gente tem a noção do pecado, mas não tem o verdadeiro arrependimento. Porque a gente feriu foi quem? Foi Deus. A gente tinha que chorar demais. Nós não temos essa noção do arrependimento. Então por quê? Porque eu estou longe, Senhor. O Senhor está muito além, onde eu estou aqui, ó. Onde estás? Eu estou lá começando a engatinhar. Senhor, me perdoa, porque eu não me preocupo em nada em ter uma vida de oração. Como é que nós vamos vencer as tentações do mundo? Como que nós vamos vencer as seduções que o mundo te apresenta? Porque nós estamos aqui como cristãos, inseridos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Então por isso que as nossas opções não correspondem ao que o mundo espera de você. Porque a quem eu respondo é um só, é a Jesus. Porque no final, não importa as pessoas, importa eu e ele, né? No final das contas é eu e ele. Por que você fez essa opção? Por causa dele. Porque eu creio naquilo que ele falou. Mas se a gente não conhece aquele que nos ama, se a gente não conhece aquele que deu a vida por nós, se a gente não conhece aquele que quando me fez, sonhou comigo, colocou um projeto, eu vivo a minha vida dissociado. Eu tenho a vida que eu vou à igreja e tenho a vida que eu vivo. Isso está certo? Não. Porque tudo na minha vida tem que revelar a minha fé. A minha vida tem que revelar aquilo que eu creio. Se de verdade a nossa vida revelasse aquilo que cremos, talvez não tivesse ninguém ateu no mundo, porque somos muitos cristãos. A nossa vida tem que revelar por que eu fiz isso. Nós deveríamos ser a única Bíblia que alguém lesse. Porque os nossos atos, em tudo que fizerdes, fazei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja para falar ou para fazer. Já imaginou quantos negócios você já fez hoje? Cada vez que você atende alguém, cada vez que você acolhe alguém, tudo você deveria fazer em nome dEle, para a honra e glória dEle, não nossa. Compreendem? Mas se eu não tiver o olhar voltado para aquele que me ama, se eu não tiver voltado o olhar e o meu coração para aquele que é o único que me sustenta, o único que sacia a minha fome, é o único
que me mantém de pé. É único. Nós só estamos aqui por graça. E é graça sobre graça. Senão não estaríamos de pé. É somente porque Ele nos ama que Ele permitiu que estivéssemos aqui hoje, agora, para ouvir: onde estás? Onde estás? Deus não deixa de saber exatamente aonde eu estou agora. Ele sabe o quanto nós ainda estamos distantes dEle. Ele sabe que nós ainda temos alguns pecados de estimação, não é? Nós temos às vezes alguns amores aos pecados, ainda que é inferior ao que a gente o ama. Então até a gente aprender e ficar convencido de se libertar disso, para poder alçar o voo que Deus espera de cada um de nós. O que te amarra, o que te impede? Que pecado é esse que prendeu, que não te deixa voar? O que está te seduzindo mais do que o amor dele? O que está te encantando mais do que estar com ele? É verdade que andar com Deus é chão batido? Não tem glória, né? E o mundo vai te aplaudir pelas glórias, né? Pelaquilo que o mundo traz como valor. Então você assumir valores que só pertencem a Deus é uma outra história. Mas pensem nisso. Pensem como é que você de verdade vive essa dimensão. E entender que nós não somos só corpo, nós somos corpo e alma. O que nós estamos fazendo para nutrir a nossa alma, que carrega o nosso corpo? O quanto é importante a gente prestar atenção. Que bom que Deus colocou cada um de nós hoje aqui para pensar: onde estou? Onde estou? O que eu quero da minha vida de verdade? Talvez porque eu trabalhe muito com a morte. Talvez porque eu veja e já ajudei muitas crianças a morrerem. Ajudar no sentido de estar ao lado em oração com elas, batizando, entregando. Talvez por pensar demais na finitude todos os dias e pensar quando eu levanto: hoje pode ser o meu último dia. Quem te dá garantia de quê? Nada, nem ninguém. Então, como é que hoje eu assisto a essa missa como se ela fosse a última? Como é que eu rezo esse terço como se fosse o último? Como é que eu encontro com cada pessoa como se fosse a última oportunidade? Como é que eu examino uma criança e ajuda, diminua a dor de alguém, porque pode ser a última chance de eu fazer isso? Pensem nisso. Pensem que cada dia que a gente vive falta menos um para chegarmos diante do Senhor nosso Deus, encerrar a nossa missão ao que viemos fazer aqui. Pensem, com que consciência eu caminho? Como eu estou caminhando? De verdade. Só tem uma pessoa que precisa ver o que a gente faz, não é? É só Jesus. O mundo não precisa ver nada que você faz, o mundo não precisa saber se você reza, mas os seus atos têm que revelar essa doçura dele. Os nossos atos têm que revelar esse amor dele. Os nossos atos têm que revelar tudo isso. Com que consciência eu caminho? Nós não podemos caminhar por aqui cegos. Nós não podemos, nós precisamos desse colírio todos os dias. Porque é tão impressionante as situações da nossa vida. Às vezes você está diante de uma situação que você não enxerga nada. A partir do momento que você fala com Jesus, me mostra, você vê a mesma situação com outro olho e fala: ó, é isso, é isso. O quanto precisamos dele. E o nosso mundo tem um remédio que ele está precisando. Tem um remédio. Só existe um remédio para poder salvar a humanidade. Vocês sabem qual é? Há um remédio que a humanidade toda precisa. Sabem? Chama-se confissão. Esse é o remédio que a humanidade está precisando. É preciso reconhecer que Ele é o Criador e eu sou a criatura. É preciso reconhecer a soberania de Deus. É preciso reconhecer que há um Senhor na humanidade. É preciso ter gratidão por nos ter criado, que poderíamos não existir. Poderíamos não viver aqui. Mas Ele nos desejou, sonhou conosco, nos colocou no mundo e nos deu uma coisa que se chama liberdade. Por isso, vivemos sempre divididos entre o mundo e Deus. Sempre dividido, os dois reinos, né? Lutando para que a gente possa fazer uma decisão. Mas para que eu possa fazer uma decisão sincera, concreta,
Eu preciso parar. Nós vivemos uma vida tão desesperada, a gente corre tanto, a gente tem a ilusão de que se eu fizer muitas coisas, eu serei eficiente. As pessoas vão falar, nó, como ela é capaz desse tanto de coisa. Então eu queria lembrar a vocês que a pressa, a rapidez com que fazemos as coisas, é diretamente proporcional ao esquecimento. E tudo que você fizer com calma e lentidão, é diretamente proporcional à memória. Então, às vezes a gente comeu, não lembra nem o que comeu hoje, porque comeu tão depressa, não saboreou. Então nós estamos perdendo a oportunidade de viver as coisas na sua intensidade, e estamos sendo atropelados pela vida. Para. Que bom que Deus parou todos nós esse final de semana, para de perguntar, oi, nessa correria, aonde estás? Qual é de verdade os valores que te sustentam? O que de verdade são as pedras que fazem a sustentação da sua vida? Uma delas tem que ser a oração. A nossa vida de oração, ela precisa ser muito melhorada. Quanto mais eu estiver perto do Senhor, mais eu irei conseguir perceber aquilo que agrada e aquilo que desagrada ao Senhor meu Deus. O que eu quero com a minha vida? Essas coisas a gente precisa responder. Aonde você quer chegar? Traça a sua meta. Aonde você quer ir? Com a sua vida, com o seu trabalho. Com a consciência que você tem, que você é um filho ou uma filha amada de Deus. O que isso representa para você na hora que você está de pé, quando você levanta cada manhã? Te garanto que muita coisa a gente vai parar de lamuriar, mas de louvar e agradecer a Deus. A gente precisa pedir a Deus essa graça. E eu queria dizer para vocês hoje, a graça das graças, a maior graça que existe, é permitir que Deus te veja. Não se esconda de Deus. Não faça como Adão, que na vergonha da miséria se escondeu. Hoje Ele está te perguntando, aonde estás? Coloca uma placa, levanta a mão, pula se for preciso e fala, estou aqui, olha para mim. A graça das graças é ser atingido pelo olhar dele. Quando Ele olhar para você, Ele vai te quebrar, porque Ele nos quebra pelo amor dele. Ele vai desvelar para nós aquilo que somos. Ser atingido pelo olhar de Deus é a graça das graças. Então não vamos fazer como Adão, que nos escondemos porque ficamos com vergonha da nossa miséria. Não vamos fazer como hoje, não vamos fazer como Pedro. Lembra quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa? Pedro ficou tão apavorado que ajoelhou diante dele e falou, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Hoje nós temos que falar com ele, não afasta não, Senhor, cola em mim, me abraça, cola em mim, igual o Senhor fez com o pródigo. Primeiro o Senhor abraçou, para depois o resto. Abraça, me pega no pescoço, me cola no Senhor, porque eu sou pecadora. Me ajuda a ficar diante daquele que é santo, para ser santo um dia. Me ajuda, Senhor. Sem a sua graça eu jamais conseguirei caminhar, jamais. Sem a sua misericórdia, sem o seu amor, eu jamais vou sair da minha situação de pecado, jamais, porque eu não tenho nem consciência que isso é pecado. Eu sempre falo com ele, Jesus, sabe por que é difícil? Porque o porco, quando está na lama, já está tudo misturado, mesmo a gente já nem sabe. Mas o que é sujeira? Eu preciso da sua luz, Senhor, para vir sobre a minha vida e me mostrar, Filó, aqui tem sujeira, está errado. Então sempre que eu lavo o carro, que alguém lava o carro para mim, eu falo com Jesus, quer ver? Vamos ver se o carro está limpo? É só andar em direção ao sol. Quando bate a luz no vidro, você fala, não lavou, aqui está sujo, está sujo, está sujo, está sujo, está sujo. É somente a luz de Deus que pode revelar na minha vida aonde não está bom, porque a gente olha e não vê. Então por isso que a dimensão do pecado vai além do que a gente imagina, que foi transgredir as regras. Vai muito além, vai tão além, a nossa consciência espiritual ainda é tão pequenininha. Por isso a gente não tem essa dimensão. Precisamos pedir a Jesus, hoje, Senhor, hoje, nem vim preparado para isso, viu Jesus? Fala com ele. Mas hoje eu quero ser olhada por Ti, não
por que eu quero ser olhada por Ele? Porque o seu olhar é um olhar de amor. Deus é o único que me olha com amor. Se tem uma definição de amigo, amigo é aquele que eu posso me entregar toda a minha miséria e nunca vai abusar dela. O único que se enquadra na definição de amigo é Jesus. Porque Ele pode me conhecer nua, Ele já sabe inclusive, na miséria, e não me desprezar. Ele é o único que pega a minha miséria, que acolhe e transforma. É o único, então é o único por quem eu posso me quebrar. Então diante de Deus a gente vai nu mesmo. Não é nu da roupa, é nu da alma. Não esconda nada dele como se você achasse que está escondendo algo de Deus. Ele já sabe, mas Deus só pode transformar aquilo que eu apresento a Ele. Ele é muito delicado, muito educado para nos invadir e falar, e aquele outro negocinho? Não, toda situação que você colocar diante dele, a mais impossível que seja, ele vai transformar. O que está escrito? Quando ele falou com Moisés para libertar o povo, ele fala, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi as suas súplicas. O nosso Deus é um Deus vivo. Então quando ele me olha com um olhar de amor, e fala, eu te amo na sua miséria. Eu te amo apesar de tudo, porque não foi para isso que eu te criei. Ele me ama dessa forma, para que Ele possa conseguir nos transformar naquilo que Ele sonhou para nós. Nós estamos com a imagem distorcida, nós estamos desfigurados pelo pecado. É preciso que a graça de Deus nos transfigure. Por isso eu preciso do olhar dEle. Eu preciso do olhar dele de amor, de compaixão, de misericórdia, de doçura, que olha para mim na minha miséria, me abraça e fala, eu te amo dessa mesma forma. Quem vai nos aceitar? Imundos, sujos, destruídos. Quem? Somente Ele. Nós temos que entender que a vida de cada um de nós é preciosa para Ele. Nós custamos o sangue dEle. A nossa vida, por pior que ela esteja, independente de onde ela está, Deus pode mudar completamente a sua história, se você quiser. Deus jamais irá invadir você. Deus tem sempre uma proposta e espera uma resposta. Sempre Ele tem uma proposta. Então, abra os seus olhos hoje e fala, Senhor, eu não quero mais me esconder. Eu não quero me esconder atrás de uma aparência de que está tudo bem. Eu não quero me esconder atrás de uma maquiagem. Eu quero de verdade contar para o Senhor toda a minha história, mesmo que Ele já saiba de cor. Deus é o único que tem tempo para nos ouvir e paciência, né? Eu falo que Ele é o único que tem tempo de ver a formiga andar. Só Ele. Então você pode chegar diante dEle e contar tudo e fala com Ele, só pode transformar. Eu vou até o sacerdote, eu vou diante do Senhor para falar com o Senhor que eu quebrei essa relação de amor. Eu quebrei, Senhor. Eu dei as costas para essa relação de amor. Eu me perdi. Eu estou ausente de mim mesmo, Senhor. Eu estou ausente dos outros e do mundo. Me olha com olhar de amor e me integra de novo à minha história. Me ajuda a caminhar. Então, é esse momento de lermos o Evangelho, onde o Antigo Testamento, onde fala do pecado, é exatamente para poder nos despertar para uma consciência e para uma vigilância. Esse é o objetivo. Vigiai e orai. Vigiai para não cairdes. Vigiai. A sedução vai estar aí todos os minutos da nossa vida. Cuidado, vigiai. Mas também é para nos entendermos que não somos escravos daquilo que a gente está nesse momento escravizando hoje. Jesus é aquele que pode abrir qualquer prisão. Ele foi lá quando depois da morte, que ele entrou no inferno, abriu as prisões, entrou na casa do homem forte e libertou. Não há lugar aonde Deus não possa te tirar do maior vício que você está hoje. Seja o vício da internet, seja o vício da pornografia, seja o vício do adultério, seja o vício de tanto sofrimento, da mentira,
do álcool. Como eu vejo os adolescentes fazendo assim para mim na pontinha dos dedos e fala: tia Filó, me ajuda a sair do vício do cigarro eletrônico, me ajuda, tia Filó. A gente sabe que não pode, mas a gente foge para o banheiro, lá na escola. Me ajuda, elas fazem com os dedinhos, me ajuda. Mas quem de verdade pode nos libertar de tanta coisa que está aí para nos fazer nos perder? A tirar a gente da doçura que é Jesus e nos levar para um outro caminho. Jesus veio para nos tirar do reino de Satanás, do reino das trevas, para um reino de luz, para o reino de Deus. O trabalho que Ele fez não é brincadeira, e essa luta ela é constante, até que Ele venha. Mas a gente precisa fazer uma opção, uma decisão agora. O momento de decidir é hoje. É agora, porque para amar e servir a Jesus, como diz Santa Teresinha, só tenho agora. Eu só tenho esse momento para fazer o bem. Eu só tenho este momento, que ele pode ser exatamente o último momento, é porque a gente não tem dimensão disso. Pode ser o último. Então que seja, porque eu vou fazer por causa dele, para ele, somente para isso. Então, quando eu falo tudo isso com vocês, é com um único objetivo. Porque primeiro, cada vez que a gente vem fazer uma palestra, primeiro, a gente é como um cano, né, de água suja, né, que Deus vai limpando, né, vai limpando. Então, a primeira pessoa sempre a ser transformada é quem fala. Então, quando Jesus, eu falo tudo isso para vocês, é porque tudo isso já foi dito antes para mim, para que seja, a transformação aconteça aqui. A gente não pode exigir alguma coisa do outro se a gente não faz. Então, quando eu digo para vocês, lutem para que vocês tenham uma vida espiritual de verdade, porque de verdade é a única coisa que interessa. Deve ter um mês, 3 semanas, fui chamada para ir a um hospital, onde tinha a irmã de um grande amigo. Ele falou: Filó, ela não sabe que eu te conheço, e ela te escuta muito. E eu cheguei lá, vi uma mulher de 82 anos, pesando 28 quilos. Ela estava consumida, era carne contornando os ossos. E eu olhei para ela, aqueles olhinhos, falando: quem é o homem, Senhor, para o Senhor amá-lo tanto? Olha o que somos, nada. E ela, quando ela me viu, ela segurou em mim e falou: doutora Filó, me ajude a morrer, me ajude a voltar para casa. Eu já estou pronta, eu já confessei, eu já fui ungida, eu já recebi a última Eucaristia, que é o viático. Me ajuda a voltar para casa. E depois que rezamos, eu fui embora, e Deus permitiu que ela voltasse para casa. Então, quando a gente pensa em tudo isso, como é que eu estou caminhando aqui? Peça a Jesus as graças que você precisa. Fala: Jesus, olha para mim nesse momento, olha o quão distante eu estou do Senhor. Olha para mim. Me dê as graças espirituais que eu preciso, Senhor, para andar. Porque eu quero andar do seu lado, voltando para casa. Eu não posso me perder nesse caminho. Eu não conheço tanta coisa que pode me tirar do caminho. Então me dê as graças essenciais para a minha vida. Me dê a graça da Eucaristia diária. Eu vou morrer falando isso com vocês. Peçam a Jesus, me dê a graça da missa diária. E Ele dará, porque Ele me deu, Ele vai dar para vocês. Eu pedi, falei: Jesus, o Senhor não precisa de mim. Eu preciso do Senhor. Me dê a graça da missa diária, e Ele dará. Me dê a graça, Senhor, da confissão pelo menos mensal. Me dê a graça de rezar o rosário. Me dê a graça, e Ele dará. Por quê? Porque Ele não tem ninguém que te ama mais do que Ele. Deus nos quer, a gente não tem noção, mas Deus nos quer felizes. E Ele sabe que é o único que preenche os nossos desejos, os nossos anseios. O único que pode nos completar, extravasar, é um só, e é Jesus. É Ele, é único. Então não tenha medo do olhar dEle, não se esconda dEle, ao contrário. Hoje nós viemos para, ao contrário, aparecer para Ele, no sentido de escancarar o nosso coração, de abrir a nossa vida para Ele, de colocar uma placa se for necessário, falar: Jesus, estou aqui, ó, estou aqui, o senhor está vendo? Eu falo com eles todo dia de manhã, eu falo: Jesus, só viu minha roupa hoje? Prestou atenção na cor? Prestou atenção? Presta atenção como é que eu estou vestida, para que o Senhor não me perca durante o dia. Porque se o Senhor não estiver perto de mim, eu vou te trair, porque eu não presto. Cola em mim, Senhor,
preferência com super bonder, cola de forma que eu nunca consiga me separar do Senhor. Porque se o Senhor desviar um minuto o olhar, eu vou com certeza me perder. Porque a sedução é tão interessante, ela é tão encantadora. É assim mesmo que as coisas chegam lindas aos nossos olhos, um sussurro no meu ouvido, um prazer que é maravilhoso e um poder que nos encanta. Pelo poder nós fazemos qualquer coisa. Então, vamos pedir a Ele, fala, me ajuda, Senhor, a entender para aquilo que eu fui criada, para vos amar e vos servir. Me ajuda, Senhor, a entender o papel que o Senhor me criou. Me ajuda que nesse mistério da salvação, cada um de nós tem um propósito. A vida de cada um existe porque tem um propósito. Vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que conceda a cada um de nós hoje a graça de ser atingido pela graça das graças, que é o seu olhar. Louvado seja nosso Senhor.